Alô, alunos, estamos de volta aqui com a resolução de mais uma questão de informática. Como sempre, vamos à leitura da questão. Usando o Microsoft Excel 2010, em sua configuração original, um usuário criou um gráfico de colunas, como apresentado a seguir. Assinale a alternativa que apresenta um elemento existente nesse gráfico. E aí vem a letra A dizendo legenda, B, linhas de grade, C, título, D, rótulos de dados e a letra E, tabelas de dados. Ele deseja saber qual destes itens citados aqui estão nesse gráfico. Observa, a princípio, se a gente imaginar quais são os elementos que compõem um gráfico, é importante que a gente saiba a informação oficial da Microsoft. Então vamos primeiro observar quais são os elementos que compõem o gráfico e depois voltamos à questão para descobrir qual desses consta de fato no gráfico. Acompanha comigo então. Aqui eu tenho uma imagem mostrando uma parte do site da Microsoft onde ela diz conhecendo os elementos de um gráfico, isso dentro do Excel. E quais são os principais elementos? Vamos começar a discutir ali o item 1. O item 1 se refere a toda a área do gráfico, que é essa área onde o gráfico de fato vai ser construído. O item 2 está citando o que ele chama de área de plotagem do gráfico e as linhas de grade, que são essas linhas que aparecem em segundo plano aqui no gráfico. São as chamadas linhas de grade. A área de plotagem do gráfico é a área onde o gráfico vai ser construído, que é esse item 2, onde está ali descrito em azul. E as linhas de grade estão determinando valores proporcionais dentro dessa área de plotagem. São as ditas linhas de grade. O item 3 que nós observamos aqui são chamados os pontos de dados da série de dados que são plotados no gráfico. Então ali nós temos 3 pontos para cada situação. Trim1, Trim2 e Trim3. Então esses são os chamados pontos de dados da série de dados que estão aí na área de plotagem do gráfico. O item 4 ali mostrado se refere ao eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal indicando a categoria e o eixo vertical o valor, ao longo dos quais os dados são plotados no gráfico também. Vamos ao item 5 que aparece ali. Esse item 5 indica a legenda do gráfico, ali 2005, 2006, 2007. O item 6, um pouquinho mais abaixo, um título de gráfico e eixo que você pode utilizar no gráfico. E aqui em cima também o item 6, observa, título do gráfico e aqui o título do eixo do gráfico. Esse é o item 6. E finalmente o item 7, aparecendo lá destacado, um rótulo de dados que você pode usar para identificar os detalhes de um ponto de dados em uma série de dados. Ali, por exemplo, eles colocaram um rótulo dizendo Trim de 2007, vendas surpreendentes. É um rótulo para os dados. Bem, se a gente observar aqui em relação à questão, nós vamos encontrar vários elementos que indicavam elementos que estão ou não estão nesse gráfico. Mas com certeza linhas de grade, observa, estão aparecendo no gráfico indicado na questão. As linhas de grade são essas linhas que aparecem aqui na posição 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, numa sequência proporcional. Essas são as ditas linhas de grade. Então, de acordo com esse gráfico mostrado e as informações que acabamos de ver, de fato, qual é o elemento que existe nesse gráfico, desses descritos na letra A, B, C, D e E. É sem dúvida as linhas de grade que ali estão descritas. Por exemplo, não tem título aparecendo nesse gráfico, não tem rótulo de dados, a tabela de dados também não está aparecendo, não tem legenda para esses gráficos. Então, o único elemento que a gente realmente encontra aqui nesse gráfico são as linhas de grade, por isso B de Brasil a resposta, sem dúvida nenhuma. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo da questão, não esquece, deixa um gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!